Hoje nosso tema é uma sessão de perguntas e respostas. Essa é a nossa live de hoje de aquecimento para a semana Yoga Corpo e Mente. Nessas lives de aquecimento, hoje é a última delas, eu te mostrei vários obstáculos e atalhos para te ajudar a conquistar a saúde física e mental de forma mais rápida e eficiente, praticando yoga em casa, mesmo que você seja totalmente iniciante. Se você quiser ver outras lives de aquecimento, elas estão todas disponíveis numa playlist no meu canal do YouTube. E a Semana Yoga Corpo e Mente é um evento online e gratuito, onde eu vou te ensinar os primeiros passos para você conquistar a saúde física e mental praticando yoga em casa, mesmo que você seja completamente iniciante e sem ficar dependendo de aulas gravadas. Nessa live de hoje, eu vou tirar dúvidas que vocês me mandaram, tá? E essas dúvidas, elas surgiram quando você se inscreve na Semana Yoga Corpo e Mente, você recebe no seu e-mail uma pesquisa. E quando você responde essa pesquisa, lá, uma das perguntas é para você me mandar a sua dúvida, a sua pergunta sobre yoga, sobre a semana e etc. Então, eu selecionei algumas dessas perguntas que vocês me mandaram, vocês que já estão inscritos na semana Yoga Corpo e Mente, e vou respondê-las aqui hoje para vocês ao vivo. Caso você tenha alguma dúvida relacionada a tudo isso que a gente vai conversar e você deixar aqui nos comentários, no final dessa aula eu volto para responder vocês também. Beleza? Vamos lá. Vamos começar. Primeira dúvida que vocês me mandaram. Por que a minha professora de yoga não pensa como você? Interrogação e exclamação. Na questão de se preocupar antes com as condições de saúde física da aluna, exigindo antes uma avaliação médica. Caramba, bastante coisa aqui. Quase um desabafo. Bom, vamos lá. Por que a professora de yoga não pensa como você? É difícil responder essa pergunta, né? Mas eu vou tentar trazer um pouco de clareza para vocês em cima disso. Primeira coisa, em relação a aqui, ó, avaliação médica. Quando eu trabalhei numa escola presencial de yoga, isso era até uma exigência. Eu acredito que você precisa pensar o seguinte: toda vez que eu estou mostrando aqui técnicas, práticas, a gente parte do princípio de que você é uma pessoa que está saudável. Não saudável, sei lá, que não é sedentária, mas que você tem saúde, né? Se você tem, sei lá, pressão alta, se você tem uma hérnia, se você tem alguma condição especial, isso quer dizer que você não pode praticar yoga? Não. Imagina que você fosse entrar hoje numa academia, tá? E aí você vai fazer musculação, né? Acho que é a coisa mais senso comum que a gente tem nesse ramo da atividade física. Fazer musculação. Poxa, mas eu tenho hérnia. Você não pode fazer musculação porque você tem hérnia? Pode, claro que pode. Mas você tem que fazer os exercícios, o jeito certo de executar esses exercícios da musculação para uma pessoa que tem hérnia. Tá? Ah, eu quero fazer musculação e eu tô grávida. Mulheres, tô grávida, feita gestante. Você pode fazer musculação? Pode. Você deve fazer, inclusive. Você deve estar ativa. Seja pela musculação, seja pelo yoga, seja por outra atividade. Você pode fazer? Pode. Desde que você faça as coisas certas para uma gestante. Você tem, por exemplo, uma dor no joelho, você está sedentário, você não tem flexibilidade. Alguma dessas coisas é um impeditivo para você fazer musculação? Não, nada disso é. O que vai mudar? Você vai ter que fazer os exercícios da musculação que dão certo para você que tem essas limitações físicas, tá? E quando eu estou falando de limitações físicas, eu nem estou falando de uma questão médica, eu nem estou falando de você ter um atestado, estou falando assim, poxa, tem coisa que você não consegue fazer. Por quê? Você é humano, e cada humano tem as suas particularidades, tem as suas dificuldades, e você precisa fazer aquilo que se encaixa para você, aquilo que cabe no seu, na sua limitação, vamos dizer assim, física ou mental. Pô, não tenho foco. A pessoa é super agitada, mentalmente, ansiosa, agitada. Eu vou falar para ela treinar meia hora de meditação por dia? Senta aí, fica quieto e medita.
a pessoa vai, se ela fizer, ela vai me odiar. A verdade é essa. Então, acho que esse é o primeiro ponto, tá? Entender o que seria essa adaptação, entender o que seria essa preocupação. Se você tem uma doença, tá, física, é importante você ter um acompanhante profissional. Mas isso é um limitante para você praticar yoga, para você fazer musculação, para você fazer qualquer atividade, qualquer esporte? Não, não é um limitante. Isso quer dizer, é um limitante. Você vai ter que adaptar. Mas você não vai deixar de fazer por causa da sua condição. Entende? São coisas diferentes. Muito diferentes. E por que a minha professora não pensa como você? Respondendo a dúvida que vocês mandaram. Olha, a questão... Aí a gente vai ter que vir para o universo do yoga, que tem um problema a mais. Tá? O que acontece? Se você for avaliar, se você for entender o processo histórico do yoga, você vai entender que o yoga chegou no Ocidente sofrendo muitas influências culturais, né? Você pega uma modalidade que originalmente é de fora, você traz ela para o nosso universo, naturalmente ela vai ser adaptada para a nossa cultura. Ela vai ser transformada de várias formas, vamos dizer assim. E o que aconteceu é que a gente começou a ter, imagina, quando você tem o yoga na sua origem, você tem uma tradição que ela é transmitida de boca a ouvido, é o que chama-se de parampará. Você tem uma tradição que ela é ensinada de mestre a discípulo, de professor a aluno. E isso é feito de boca a ouvido. Isso é feito ali ó, no 1 a 1. E aí, quando essa cultura chega aqui no Brasil, ela não chega com essa característica, né? Quantas vezes você viu uma pessoa falar assim, fiz um curso de yoga, me formei em instrutor de yoga, e o cara fez um curso de um final de semana, o cara fez um curso de 2 meses. Isso é comum. Por quê? Porque existe hoje, tá, no Ocidente, não estou julgando se é certo ou se é errado, mas existem hoje modalidades de yoga que se baseiam simplesmente em asana. Asanas são as técnicas corporais. E uma técnica um yoga que se baseia simplesmente em asana, não vou discutir se ele é certo, se ele é errado, se ele é autêntico ou inautêntico, mas ele é bastante simplificado. E existem modalidades de yoga que vão um pouquinho além. E elas se baseiam apenas em você fazer uma única sequência de asanas. Uma sequência de, sei lá, 12 asanas, vamos supor, né? 12 técnicas corporais ali. A pessoa faz aquele circuito, aquelas técnicas uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e a pessoa treina somente os mesmos asanas, somente a mesma sequência de técnicas corporais todos os dias. Mas eu sou homem, você vai fazer essa sequência. Mas eu sou mulher, você vai fazer essa sequência. Mas eu tenho dor nas costas, é essa sequência. Tem tipos de yoga, e eu estou te falando isso porque isso aqui é um dos yogas mais famosos que você tem no Brasil, que as pessoas mais praticam, que acham fantástico, tá bom? Então, assim, perceba que você tem uma estrutura assim. A técnica é essa, quem quiser fazer, faz. É assim que funciona. E eu estou falando de um tipo específico de yoga, mas imagine um instrutor dessa modalidade. Ele não vai adaptar a aula para você. Ele não vai deixar a aula mais prazerosa para você, tá? Ele vai simplesmente te dar a sequência. Você tem que fazer ela. Eu te digo isso porque já chegaram alunos até mim, querendo praticar algo diferente, que vinham dessa modalidade de yoga, tá? E praticavam aquilo ali repetidamente. Aí depois de 2, 3 meses fazendo a mesma sequência todos os dias, aí você vai lá e troca, você faz uma sequência 2 e você passa a fazer ela. Mas entenda, esse é o caminho para qualquer aluno. Então não existe adaptação, não existe personalização. Percebe como é complicado? E realmente isso faz a modalidade ser muito, muito rígida, né? Muito dura. E para quem me mandou essa pergunta, parabéns por você ter me mandado essa pergunta. Porque você conseguiu perceber que yoga não é tudo igual. Que professor de yoga não é tudo igual. Que modalidades de yoga não são todas iguais. Porque tem muitas pessoas que vão travar contato com a modalidade assim de yoga mais rígida, mais dura, mais arcaica. Tem que ser assim. Não, assim não dá certo para mim. Yoga não funciona para mim. Tchau, nunca mais faço yoga na vida. Tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que têm raiva do yoga porque teve uma experiência ruim. Então, se você está me mandando essa pergunta,
porque você conseguiu entender que existem outras possibilidades. Que bom que você chegou nesse ponto, porque você ainda pode ter uma vida muito boa com o yoga, você ainda pode beneficiar muito a sua saúde física e emocional com o yoga, tá? E aí, qual que é o tipo de yoga que eu ensino? Aproveitando que você está perguntando aí, eu me formei no Swastika Yoga. Eu aprendi o Swastika Yoga, eu formei no Swastika Yoga, estudei durante muitos anos, ainda estudo até hoje, nunca parei. Só que eu encontrei uma forma diferente de ensinar o yoga. Quando eu falo do Swastika Yoga, eu estou falando porque é um yoga muito completo, um yoga muito amplo. Então ele me dá uma possibilidade muito maior de ajudar as pessoas, me dá uma possibilidade muito maior de adaptar a prática para você, quer você tenha uma limitação física, emocional ou mental. E o que acontece? Eu dou aulas particulares hoje. Por quê? Porque na aula particular eu tenho a possibilidade de fazer essa adaptação 100%. Não interessa a dificuldade que o aluno tenha. Eu consigo pegar ele e ensinar ele 100%. Item a item, ajuste por ajuste, fazer uma aula que seja maravilhosa para esse aluno. Qual que é o problema? Eu faço isso numa aula particular, né? Então, é eu e uma pessoa. E, naturalmente, eu vou ter pouco tempo, eu vou ter pouca disponibilidade de fazer isso de um para um, de um para um, de um para um. E hoje eu tenho alguns alunos particulares. E segundo problema, né? Valor. Eu tenho alguns alunos particulares. Eu tenho alunos que estão praticando comigo há mais de 6 anos. Então, assim, quem começou não sai, não para. Isso me impede de sair enchendo, atendendo mais pessoas. E a questão do valor, hoje eu cobro R$ 180 por aula para ensinar isso, para poder dar essa atenção tão precisa para o meu aluno, sabe? Eu sei que isso não é acessível para todo mundo. E eu sei que o yoga pode ser acessível para todo mundo, desde que você saiba ajustar, adaptar, desde que você saiba personalizar a prática para você. Se você consegue entender as técnicas, entender a você mesmo e fazer esse link, cara, se eu tô desse jeito hoje, fisicamente, emocionalmente, se o meu joelho dói, se isso aquilo acontece, se eu tô ansioso, então tem uma energia minha aqui que não tá legal, é essa técnica aqui que eu tenho que fazer. Se você aprende a fazer isso, você está aprendendo a fazer o que eu faço com o meu aluno particular, entendeu? Então, você não precisa que eu esteja aí assim, grudado em você, fazendo item a item. Se você entender isso, se você souber fazer essa conexão, você vai conseguir adaptar as técnicas para a sua realidade. Você vai conseguir personalizar a prática para você. Entendeu? Será que essa ficha caiu? Eu já expliquei isso algumas vezes aqui em live para vocês, mas eu não sei se essa ficha cai. Eu acho que essa pergunta foi pertinente por isso. Para fazer essa ficha cair. Eu consigo ensinar você como pensar a prática de yoga para a sua realidade. E isso não tem tanto a ver com a modalidade de yoga que eu ensino ou com a modalidade de yoga que eu me formei, mas na forma como eu ensino. E foi daí que surgiu o que eu chamo hoje de método Sattva. É o jeito de você ensinar, é o jeito de você praticar. E é o jeito de te dar autonomia para você fazer yoga em casa, respeitando seus limites físicos, emocionais e mentais, e fazer uma técnica que seja ideal e personalizada para você. Algo que, se eu fosse fazer com você pessoal, iria custar R$ 180 por aula. Imagina o que você gasta no ano. Vale a pena? Vale muito a pena. Não tenho dúvidas disso. Não estou falando assim, cobro muito caro. Não. Eu acho que eu cobro o que vale. Tanto que não consigo fazer com mais alunos, não consigo fazer com mais pessoas. Hoje eu limito minha agenda exatamente para poder estar aqui, te ensinando sem te cobrar nada. Então, eu acho que vale sim. Se não valesse, não tinha ninguém pagando. Só que eu também acho que é uma questão de missão, de fazer isso chegar a mais pessoas. Então é por isso que eu te ensino a você mesmo fazer isso, esse processo de personalização. E como que faz, André? É exatamente isso que eu vou te mostrar na semana Yoga Corpo e Mente. Lá eu estruturei 3 aulas certinho, passo a passo, os primeiros passos, para você entender como funciona esse processo de montar e para você perceber que você também é capaz de fazer, tá? Então, se você não se inscreveu ainda, vai no link da bio e se inscreve. E vamos lá, vamos seguir. Vamos para a nossa próxima pergunta. Achei essa aqui muito boa.
Preciso ficar de cabeça para baixo plantando bananeira para praticar yoga? Não, você não precisa ficar de cabeça para baixo plantando bananeira. Só para dar um pouco de contexto, para que você fica de cabeça para baixo? Tá? Quando eu ensino os meus alunos a fazerem yoga, eu ensino ele a fazer uma prática que vai promover bem-estar, saúde física e mental. Esse é um objetivo quando eu ensino yoga, certo? Beleza. E aí, qual que é a função de você ficar de cabeça para baixo? Pode ser plantando bananeira ou não, tá? Tem algumas invertidas que elas não são bananeira, mas tipo a cabeça no chão, ou então apoiado sobre os ombros, enfim, tem algumas variedades de invertidas. E qual que é a função da invertida? Ela faz uma inversão do fluxo sanguíneo, certo? É isso. Então, qual que é a ideia? Seu quadril ficar acima da sua cabeça está para baixo, seu quadril está para cima, e aí você tem um fluxo sanguíneo em direção aos seus órgãos vitais e seu cérebro. Isso é saudável, isso é retorno venoso, né? As mulheres vão conhecer a meia de compressão. Para que serve a meia de compressão? Retorno venoso, para fazer o sangue retornar para os órgãos vitais, para o coração e etc. Para que minha mãe ela tem fibromialgia? Ela vive deitando e colocando as pernas para cima. Para que ela põe as pernas para cima? Retorno venoso. Você já deve ter ouvido uma história de que a panturrilha é o nosso segundo coração. Por quê? A panturrilha forte, ela auxilia no retorno venoso. Então, essa circulação ela é importante. Tá? Senão você vai ter uma pessoa com má circulação, você vai ter uma pessoa com as pernas inchadas. No futuro isso pode dar varizes e outros problemas de circulação. Tá? Então, o retorno venoso é importante para a sua saúde física e mental. Ponto. E a invertida isso é importante, é uma ferramenta que existe dentro do yoga que te proporciona o retorno venoso. Existem outras? Várias outras. E você pode utilizar qualquer uma delas. Se você não puder fazer invertida, você vai fazer N outras técnicas que vão promover esse mesmo efeito. Tá? Você não precisa ficar de cabeça para baixo plantando bananeira. Eu tenho alunos que têm hérnia cervical. Ele não pode ficar apoiando peso na cabeça. Isso vai dar dor no pescoço, isso pode piorar o problema dele. Então ele não pode fazer isso. Ele faz outras coisas. Vou te dar um exemplo. Deixa eu ver se cabe um exemplo aqui. Eu estou num espacinho meio apertado. Mas, ó, por exemplo, se a ideia é colocar a cabeça abaixo do quadril, se você fizer isso aqui, ó, pronto. Cabeça abaixo do quadril. Ah, André, mas eu não tenho essa flexibilidade. Quando eu faço essa posição que você está fazendo aí, minha cabeça fica aqui em cima, fica acima do quadril. Tudo bem, mas é questão de treino. Essa é uma opção, existem outras, tá? Só para você entender que tem técnicas mais simples, mais fáceis, que você pode fazer, que vai gerar o mesmo efeito que você precisa da invertida. Pronto, tá resolvido, você não tem que fazer invertida. Muito menos plantar bananeira. Se tivesse que plantar bananeira, não ia ter esse tanto de praticante de yoga no mundo, né? Eu não planto, tá? Eu consigo, eu acho que eu consigo. Eu não lembro qual foi a última vez que eu plantei bananeira. Mas eu já fiz isso, já treinei para fazer isso, mas depois eu parei. Depois que eu vi que era possível deixar a prática muito mais gostosa, muito mais prazerosa, eu parei de plantar bananeira. Tá? E parei de treinar isso também. Hoje minha prática tem um foco de saúde e bem-estar físico e mental. Então, não sei se eu planto bananeira ainda, eu teria que tentar. Mas definitivamente a minha prática de yoga não tem uma bananeira para ser plantada. Eu fico bem confortável mesmo na minha prática. E aí gosto de fazer esporte, gosto de correr, gosto de passear com as cachorras, gosto de fazer musculação e etc. E é isso, tá? A bananeira, você não precisa dela. Próxima pergunta. Em longo prazo, quais benefícios posso esperar do yoga? Cara, muita coisa. Mas se eu fosse focar nos benefícios de mais longo prazo, você já tem hoje estudos que falam, os estudos muitas vezes eles falam sobre meditação, tá? Meditação tem sido algo mais estudado cientificamente, não sei por quê. Talvez tenha
ficado mais em moda, ficou mais em alta a meditação. Então tem-se muitos estudos científicos sobre isso. Então você já tem efeitos associados com a meditação, com rejuvenescimento do seu organismo, por exemplo. Você consegue rejuvenescer até 10 anos o seu organismo. Como assim rejuvenescer o organismo? O tempo vai passar, a idade vai chegar, mas você está ali com 50, 60 anos de idade e, organicamente falando, seu coração, sua digestão, seus órgãos internos, o funcionamento deles é um funcionamento de um corpo mais jovem, é um funcionamento otimizado e mais saudável. Tá? E de onde vem isso? De vários estímulos que a prática tem. No caso da meditação, existe uma regulação muito poderosa quando você treina meditação, uma regulação da sua reação emocional às circunstâncias do dia a dia. Então você otimiza muito o seu gerenciamento do estresse, você otimiza muito a sua resposta emocional aos desafios da sua rotina, e isso é saudável, extremamente saudável. Os hormônios que você libera no seu corpo são diferentes, os radicais livres que você libera no seu corpo são diferentes. E isso promove uma longevidade. Tá? Então acho que, quando a gente pensa no longo prazo, esse é o efeito mais incrível da prática. Longevidade. Ah, André, mas eu conheço uma pessoa que praticou yoga a vida inteira e ela morreu com 60 anos, ela morreu jovem. Talvez essa pessoa tivesse genética, tivesse potencial para ter doenças de autoimunes, por exemplo, que fariam ela falecer muito antes. E ela viveu até os 60 anos, tá? Por exemplo. Enfim, é difícil a gente prever isso, mas saiba que existem já estudos científicos que mostram que o yoga ele promove assim essa longevidade. Especificamente a meditação. E você, se você fosse começar a praticar yoga hoje, você não ia meditar, tá bom? Quer dizer, você ia meditar, mas você ia fazer isso num nível confortável. É assim que eu ensino. Jamais você vai me ver falando com um aluno iniciante, falar, medita aí 30 minutos. Eu sei que isso vai ser traumático. Eu estou reforçando isso porque eu sei que tem pessoas que já tentaram treinar meditação fora do universo do yoga, ou seja, sem outras técnicas acessórias te ajudando nesse processo, e aí a pessoa treinou meditação, foi ruim, foi traumática, ela não quer fazer isso de novo. Então eu gosto de reforçar isso porque o yoga como um todo, ele promove todos esses benefícios que você vê por aí associados à meditação. Você vai estar na meditação? Também. Mas saiba que existirão outras técnicas associadas para te ajudar nesse processo para que a meditação seja fácil e prazerosa. E no começo, a verdade é que você vai ter que fazer muito mais técnicas corporais do que meditação. Por quê? Para preparar seu organismo. Para você ganhar flexibilidade, para você ganhar força, para você ficar com o corpo funcional, saudável, com vigor, com vitalidade, com disposição, liberar serotonina, baixar seu nível de cortisol. Tudo isso vai acontecer com você treinando bastante asana no começo. Tá? Aos poucos, você vai ver que técnicas mais sutis, como meditação, como pranayama, que são os respiratórios, né, elas vão ficando mais importantes na sua prática do que os asanas. Mas isso é depois. Isso é depois que você já está indo bem, já está dominando a coisa. Ok? Sigamos. Será benefício de longo prazo, né? Eu citei da longevidade, que eu acho que é o mais relevante em longo prazo. Quando a gente imagina assim, se você soubesse hoje o dia da sua morte, se você soubesse hoje qual que é o dia que você vai desligar, e eu te dissesse, mas se você praticar yoga a partir de hoje, você vai estender isso aí em 10 anos. Vale a pena ou não vale a pena? É difícil alguém te falar isso com toda certeza, mas olha, a verdade pode ser essa. Eu tenho o privilégio de ter começado cedo. Eu comecei muito cedo a praticar yoga. Comecei com, acho que 18 anos. Cara, isso foi muito bom pra mim. Acho que eu acelerei bastante meu cuidado com o corpo por causa disso. Vamos lá, vamos seguir. Todos os benefícios e como ter alta performance. Puxa vida, alguém me mandou essa pergunta. Quereria saber todos os benefícios e como ter alta performance. Sobre benefícios, eu gravei um episódio só sobre isso. Então vai na playlist lá do YouTube,
dá uma olhada na playlist Aquecimento Semana Yoga Corpo e Mente, que vai ter uma aula só sobre isso, sobre benefícios do yoga, tá? Mas eu achei interessante essa pergunta porque usaram esse termo aqui, ó, alta performance. E eu não gosto muito desse termo, porque quando você fala alta performance, põe isso no Google para você ver, aparece um monte de carro de corrida. Então, assim, eu acho que não tem muito a ver com o que vocês buscam. Mas eu achei interessante usar esse termo, porque de fato o yoga promove alta performance. Em que sentido? No sentido de te tornar uma pessoa mais funcional, uma pessoa mais, eu uso esse termo para descrever, saudável, física e mentalmente. Imagina assim, ó, se você consegue acordar de manhã, pegar trânsito para ir para o seu trabalho, sair do seu trabalho, chegar em casa, encontrar sua esposa, seu marido, estressados, chateados com alguma coisa, e ele descontar essa raiva em você. E você já estava estressado também por causa do trânsito, do trabalho, do dia que não foi fácil. Aí você chega em casa e você recebe uma pessoa, você espera ser recebido de um jeito e você é recebido com frustração, com uma carga de energia pesada em cima de você. Depois de tudo isso, você conseguir olhar para essa pessoa que você ama, você mora com ela, você vive com ela, você casou com ela, você conseguir olhar para ela e não devolver o seu estresse, conseguir olhar para ela, você conseguir olhar para ela com amor, com carinho e acalmá-la e saírem juntos para fazer alguma coisa para desestressar os dois. E isso não virar um conflito, mas virar uma oportunidade de vocês se aproximarem mais. Se você consegue fazer isso, sinceramente, isso é alta performance. Isso é alta performance emocional. Isso é uma baita de uma inteligência emocional. Se você consegue fazer isso em casa, com o cônjuge, que é aquela pessoa que conhece todos os seus defeitos e sabe exatamente como te irritar, você consegue fazer isso com essa pessoa, fazer isso no trabalho, é moleza. O chefe não conhece seus pontos fracos. Os colegas de trabalho não conhecem seus pontos fracos tão bem quanto seu cônjuge conhece. Então, isso é alta performance. Alta performance emocional. Então, quando falo em alta performance, eu não estou pensando em correr 5 km, em correr 100 metros mais rápido do que o Usain Bolt. Também seria alta performance. Mas para isso você vai ter que treinar triatlo, você vai ter que treinar corrida. Mas eu acho que a alta performance que o yoga te proporciona é a alta performance da vida. De você viver bem. Então, isso é um baita de um benefício do yoga. Você viver bem, com saúde. E tornando a vida das pessoas próximas a você melhor também, não só a sua. Mas quando você muda o seu comportamento, quando você muda a sua esfera emocional, quando você muda o que você entrega para o mundo ao seu redor, você começa a influenciar muito bem a vida de quem mora com você, de quem vive com você, de quem trabalha com você. E quando você influencia positivamente a vida dessas pessoas, amanhã, quando você chegar do trabalho, o cônjuge vai estar mais feliz, porque ele sabe que ele pode contar com você. E aí, o dia já vai ser melhor e já vai ser mais fácil. Você já vai ser recebido em casa com mais carinho, com mais amor. E aos pouquinhos, você vai mudando essas pessoas próximas a você e sua vida vai ficando cada vez mais gostosa de ser vivida. É isso. Você consegue ir influenciando positivamente o mundo ao seu redor, isso volta para você. Isso é uma baita de uma alta performance. Imagina como que a sua vida fica azeitada se você conseguir tratar bem as pessoas ao seu redor e elas passarem a te tratar bem também. Oxi, parece que eu estou em Minas? Vai ficar tudo melhor, vai ficar tudo mais fácil. Isso é muita saúde física e mental, se você chegar nesse ponto, tá? A esse ponto, tá? Isso é alta performance. Para mim é isso. Para mim, quando você fala em alta performance, eu estou pensando nisso. E o yoga te promove, sim, essa alta performance. Não apenas através das técnicas que te transformam, mas também através do que o yoga te ensina a reagir no mundo. As formas de você reagir no mundo faz com que você comece a influenciar positivamente as pessoas ao seu redor. É isso. Isso é alta performance. Próxima pergunta. Como liberar meu pescoço e voltar a ter mobilidade no mesmo? Ó, quem tem trava no pescoço, vamos lá.
te dar uma visão geral sobre isso. Quem tem o pescoço muito travado, uma possibilidade. Existe uma coisinha chamada couraça. O que é couraça? Couraça foi uma teoria elaborada por... Me fugiu o nome dele, só estou com o sobrenome. Reich. Reich foi um psicanalista que foi discípulo de Freud, tá? Acompanhava Freud. E era mais ou menos assim, se a gente fosse resumir a história, era mais ou menos assim. Enquanto Freud estava ali ouvindo o seu paciente no divã, e ele falando, e Freud ficava tentando pegar as nuances na linguagem dessa pessoa que mostrasse o que ele tinha no seu subconsciente. Então, Freud trabalhava assim, né? Tentando pegar o que a pessoa falava. Reich, que era discípulo de Freud, começou a prestar atenção nisso, mas ao invés de observar exatamente o que a pessoa falava, ele observava o corpo da pessoa. Ele foi percebendo que existiam contrações, tensões corporais involuntárias que a pessoa manifestava quando acessava o inconsciente dela. E a partir disso ele foi elaborando essa teoria das couraças, que seria mais ou menos uma reação física dos nossos traumas emocionais. Então, quando você está lá na sua infância e você tem, por exemplo, alguém te dizendo, não pode fazer isso, hein? Isso aqui não pode, e uma pessoa te reprimindo, e quando você é reprimido, você se sente que você fez a coisa errada, o que você faz? Você dá uma baixadinha de cabeça assim, uma subidinha de ombro, parece que você vai se esconder dentro do pescoço, né? Você faz assim. Isso aqui pode se tornar uma coisa involuntária e crônica. Você tem uma tensão nessa região involuntária e crônica que deixa você com esse músculo aqui sempre travado. Seria o que Reich chamaria de couraça cervical, tá? E o que existe por trás disso aqui? Essa repressão de, tá errado, não pode. Então, de alguma forma, você teve esse tipo de repressão e você tem esse bloqueio físico associado ao trauma emocional. Beleza, isso está aqui. O que você pode fazer? Você precisa trabalhar a couraça, assim como a emoção que você sentiu lá atrás gera a couraça física. Quando você lida com a couraça física, você consegue lidar com a emoção que está aqui dentro, no seu inconsciente, no seu subconsciente, certo? E aí quando você vai praticar, você consegue fazer técnicas que vão soltar essa região. Quais são elas? São as técnicas que trabalham o elemento éter, a energia do éter. Você vai entender sobre essas energias lá na semana Yoga Corpo e Mente. Eu vou explicar isso melhor para vocês, tá? Mas basicamente, o que você tem que entender? Que você precisa fazer técnicas que trabalhem essa energia, que desbloqueiem essa energia. Se você tem essa couraça cervical, provavelmente você tem um bloqueio de energia num chakra chamado de Vishuddha, que está localizado aqui na região da garganta. E esse bloqueio energético está associado com essa couraça. Quando você trabalha essa energia, você vai conseguir soltar essa couraça, você vai conseguir lidar com esses traumas emocionais, vai ressignificar isso. E físico, emoção e mente vão caminhar juntos num processo de transformação disso aí. Você vai não só liberar o seu pescoço, mas você vai começar a entender algumas coisas que você pode ter vivenciado no passado e ver isso com outros olhos. Isso aí vai mudar você não apenas fisicamente, mas também emocional e mentalmente, tá? É isso que você precisa entender, esse bloqueio energético. Quando eu falei lá no começo dessa aula, dessa live de hoje, sobre a questão de ensinar você a personalizar a prática para você, é um pouco isso. É você entender as suas energias, os seus bloqueios, e a partir disso você conseguir fazer a melhor prática para você. Tá bom? E se a gente fosse falar uma técnica aqui específica para trabalhar isso? Técnicas que têm extensão da garganta, tá? Extensão da glote, da glândula tireoide. Oxi, tá fugindo a palavra. Por exemplo, tem uma técnica muito simples para fazer isso. Deixa eu ver se eu não vou bater a cabeça aqui do lado. Griva Vartanasana. Você toma a cabeça para trás, olha a extensão. Aí você movimenta o pescoço, orelha no ombro, queixo no peito, outra orelha no outro ombro, cabeça lá atrás. Volta pelo outro lado. Isso é uma técnica que trabalha a energia do éter. Tá? Outras técnicas de extensão de coluna, que tem essa extensão caprichada aqui do pescoço, em geral, elas vão trabalhar essa energia, tá?
Então, na sua prática de yoga, você deve colocar mais esse tipo de técnica. Você tem que fazer uma prática equilibrada, balanceada, mas você coloca mais esse tipo de técnica para você desbloquear essa energia que pode estar gerando essa tensão, essa trava no seu pescoço. Ok? Seguimos. Próxima pergunta. Como faz para se encontrar com o seu eu? Vocês ensinaram as perguntas difíceis, hein? Como faz para se encontrar com o seu eu? Vamos lá. O que é encontrar o seu eu? Vamos começar por aí. Dentro da filosofia do yoga, aliás, por que yoga chama yoga? Yoga significa união. E aí, você já deve ter visto as pessoas darem várias conotações para essa união. Mas o que isso significa bem ao fundo? É assim, ó. Todos nós temos uma consciência dentro de nós. Tá? O que é essa consciência? É mais ou menos assim. Imagina que eu tivesse um espelho. E nesse espelho está refletido o sol. Quando você olha para o espelho, você vê uma imagem do sol, tá bom? Imagina que o sol representa essa consciência. Seja lá como você queira chamar isso, tá bom? Ah, consciência de vida, consciência divina, não sei. Essência, o seu eu verdadeiro, pode dar o nome que você quiser, mas imagine que o sol representa essa essência, tá? Se eu pegar uma pedra e tacar nesse espelho, esse espelho estilhaçar em milhares de pedacinhos, cair tudo lá no chão, se eu for lá e olhar todos aqueles caquinhos de espelho, quando eu olhar para eles, dentro de cada caquinho vai caber um sol inteiro. Cada caco de vidro vai estar refletindo o sol da mesma forma que o espelho grande estava. A essência é mais ou menos assim. Ela está dentro de cada caquinho de vidro. Nós somos esses caquinhos de vidro, tá? Esses caquinhos de espelho. Então, dentro de nós existe essa essência. Assim como ela está presente no resto do mundo à nossa volta. Só que nós não temos consciência dessa essência dentro de nós. Por quê? Porque ela está nas profundezas do nosso corpo, tá? Ela está lá na nossa essência, é profundo. Então, quando você sente que você fala assim, eu sou André, eu sou professor de yoga, eu tenho 30 e poucos anos, eu sou aquilo, eu sou assim, eu sou assado, eu sou casado, eu sou leve, eu sou alegre. Toda vez que você começa a fazer essas coisas, essas associações, você está se afastando da sua essência. Porque no fundo, lá no fundo, você é essência e nada mais. Porém, nós nos afastamos disso porque nós nos confundimos com a personalidade. Nós nos confundimos com os nossos condicionamentos. Tudo isso de, eu sou profissão, idade, não sei o que eu faço, os adjetivos que me descrevem, tudo isso são coisas, são reais para nós, é real. Mas a essência não é isso, a essência está além de tudo isso. E como que você vai fazer para encontrar esse seu eu? Foi assim que vocês escreveram. Como faz para se encontrar com o seu eu? Sim. Para você encontrar esse seu eu, essa essência, você precisa compreender tudo que você faz que é condicionamento, tudo que você faz que você associa com a sua que é sua personalidade, mas você acha que é você. E quando você entende tudo isso, você encontra essa essência dentro de você. Muito complicado? Não é uma conversa fácil. Mas é literalmente o que acontece. Quando você começa a compreender os seus condicionamentos, quando você começa a compreender todas essas máscaras que a gente usa no nosso dia a dia para nos descrevermos, e você começa a entender que você não é o que você pensa, você não é a sua mente, você não é o seu corpo, mas você é a essência. Toda vez que você consegue chegar um pouquinho mais perto dessa percepção, você está mais perto de conhecer o seu eu. E quando você entra num estado profundo de meditação,
você trava contato íntimo com esse eu interior. E nesse momento que você meditou, você entende. Você entende quem você realmente é. Você entende a sua essência. E ao entender isso, pronto, você sabe como é o seu eu interior, vamos dizer assim. Mas a meditação vai durar um segundo, e aí você voltou. Ok, você voltou, você vai viver a sua vida, você vai continuar tendo a sua profissão, a sua idade, a sua esposa, tudo. Você vai continuar fazendo tudo igual. Só que agora você sabe. Agora você conhece a sua essência. E isso muda a sua forma de ver tudo. Agora você vai ter muito mais performance com qualquer coisa que for fazer na sua vida, porque você entende a sua essência. Agora você vai cuidar muito mais de você, da sua saúde física e mental, você vai fazer isso com muito mais habilidade, porque você entende a sua essência. E quando você entender essa essência, aí é que você vivencia de fato yoga, porque a essência, quando você conhece a essência que está dentro de você, você vai conhecer a essência que está dentro de todo mundo. E é aí que vem a união, aí que é o yoga, que significa união. É essa união, essa percepção de que somos todos essência, é daí que vem o termo yoga, tá? Que dá nome à filosofia. Muito confuso? Papo meio complexo, mas espero que você tenha entendido pelo menos um pouquinho. A verdade é essa, é assim que você faz para encontrar o seu eu. Isso aí entraria nos efeitos de longo prazo do yoga, tá? Você não vai praticar uma semana e entender isso. Você vai ter flashes disso, vai começar a ter uma percepção sutil cada vez maior do que é isso tudo que eu te falei aqui. Mas isso não vai vir da noite para o dia. Isso vai ser um efeito de longo prazo do yoga. E por onde e como eu realmente começo? Por onde e como eu realmente começo? Ó, você começa entendendo como fazer essa conexão que eu mencionei para vocês. Você quer praticar yoga para sua saúde física e mental. Você precisa primeiro se entender, se conhecer, conhecer as técnicas e entender como fazer essa conexão de quais são as suas necessidades, quais são as técnicas que trabalham essa energia específica que você tem que trabalhar e dar essa conectada. Quando você fizer esse link, quando você souber como fazer esse link, eu acho que é a melhor forma de começar. Se você entende isso, você vai... Só uma moto fazendo barulho aqui. Então, se você entende isso, você vai saber como praticar yoga de uma forma mais eficiente, de uma forma mais, como posso dizer, eficiente. Você vai ter mais resultado na sua saúde física e mental. Então, tenha essa conexão. Comece aprendendo isso, tá? E eu vou ensinar isso para você na semana Yoga Corpo e Mente. Esse evento gratuito que vai começar amanhã, falta só um dia. Então, amanhã começa a semana Yoga Corpo e Mente. E lá eu vou te mostrar os primeiros passos para você conquistar a saúde física e mental praticando yoga em casa e sem ficar dependendo de aulas gravadas. Exatamente porque eu vou te mostrar como você faz para se conhecer, conhecer as suas energias que não estão tão bem equilibradas, onde estão esses seus bloqueios energéticos, entender quais são as técnicas que trabalham essa energia e aí, ó, saber fazer uma prática personalizada para você que vai ser muito mais eficiente para você ter bem-estar físico e mental, ok? Então, se você ainda não está inscrita, inscreva-se. Link da bio, faça inscrição gratuita. Falta só um dia para começar a semana Yoga Corpo e Mente. Essa é a nossa última live de aquecimento. Ó, já deixaram a recomendação aí, ó. Começa entrando na comunidade Sattva. Melhor forma de entender o yoga. Exato. Mas começa participando da semana Yoga Corpo e Mente, porque lá você vai entender como funciona a metodologia e como funciona a comunidade Sattva também. Tá? Espero encontrar vocês amanhã na semana Yoga Corpo e Mente, que vai começar e a gente se vê por aqui. Estou rodando aqui os comentários de vocês. Por hoje é isso. Foi um ótimo bate-papo. Domingão, vamos lá, almoço em família. E até amanhã, galerinha. Amanhã começa. Semana Yoga Corpo e Mente. Se não está inscrita, faça inscrição. E eu tenho certeza que vai mudar muito a sua forma de entender o yoga, de entender como praticar yoga e colocar isso na sua rotina. Muito esclarecedor. Que bom!
Cris Monteiro. Que bom que foi. Até a próxima, pessoal. Bom dia para vocês.